Boa tarde a todos. Então, para finalizar as nossas apresentações, eu quero trazer para vocês, como o Carlos Alexandre colocou, né, a sistematização dessa questão do que eram os parâmetros de uso e ocupação da terra, transformando-os na lei de uso do solo. Nós estivemos aqui no Condema em maio do ano passado, ainda antes da aprovação do plano. Nós apresentamos os parâmetros que estavam sendo discutidos, a gente tinha bastante coisa em discussão, foram feitas ainda oficinas, audiências, reuniões técnicas, ouvidos diversas entidades, que se concretizaram em parâmetros de como ocupar a terra, né, sobretudo na área urbana do município. Né? A área rural foi tratada bastante dentro do plano de manejo, mas a área urbana, ela, no primeiro momento, não havia sido vista. Então, durante a execução do plano, nós encontramos com isso e chegamos em parâmetros. Então, assim, o plano de manejo trouxe qual que é ser tamanho de lote, qual que é ser o esquema do parcelamento, como que é ser o uso da terra, tudo mais, o uso do solo, tudo mais. E aí, nesse meio tempo, a lei de uso do solo do município tinha acabado de ser revisada, né? E a gente não queria falar numa linguagem diferente do que a lei de uso do solo trazia. Primeira que situação, porque para quem trabalha para fora, e mesmo para os técnicos que analisam, quando a gente traz nomenclaturas diferentes sobre o mesmo assunto, conceitos que porventura possam conflitar, isso traz até uma insegurança jurídica. Então, com o alinhamento feito junto com a Secretaria de Planejamento e Urbanismo, nós trouxemos todos aqueles parâmetros que foram aprovados no plano de manejo para uma lei de uso do solo que tem toda a cara de uso do solo do restante da cidade. Então, assim, a minuta que nós vamos enviar para os conselheiros, vou pedir para a Secretaria Executiva enviar, que hoje e amanhã cedo, né? É basicamente uma cópia da LUNS do município, particularizando para os conceitos da APA. Então lá, quando o município fala que existe uma zona residencial com parâmetros tais, é na mesma linha. Quando existe uma zona não sei o que lá com parâmetros outros, é na mesma linha, só que com os nossos valores, né? Que são lotes um pouco maiores do que o restante do município, mas menores do que existiam, com questões de parcelamento do solo que aumentam as áreas verdes, trazem o conceito do bloco único e tudo mais, as questões de interesse social. Então é bem interessante, para pelo menos já conhece a LUNS, vai ver bem que é a mesma cara, é a mesma estrutura, a mesma sequência de capítulos, particularizada para a APA. E eu trouxe aqui alguns dos destaques, rapidinho também, tá, para orientar vocês na leitura da lei. Então vamos lá, rapidinho aqui a gente fala hoje na ZOC, que é a Zona de Ocupação Controlada, que é essa zona em cinza. Então é o perímetro urbano atual, e mais tanto da região de Souza e Joaquim Egídio, quanto da região da R14, Carlos Gomes, Gargantilha, Monte Belo e tudo mais. E aí, a primeira questão que foi vista é o seguinte: o zoneamento, né, que existia na lei de uso do solo, que é replicado na lei da APA, existiam seis zonas diferentes, distintas, com as suas particularidades ainda rachuradas, né? Quando a gente começou a analisar, a gente viu que isso aí não era prático, né? Existiam exceções, às vezes marcadas em lotes específicos que não estavam sendo trazidos. E quando a gente cruzou com os dados ambientais, a gente percebeu o quê? Precisava apenas de 2 zonas no município, na região da APA. Como o próprio município diminuiu o número de zonas, né, aumentando um pouquinho as possibilidades dentro dela, nós fizemos a mesma linha dentro da APA. Então vai existir uma zona residencial, e essa zona residencial também permite o uso de comércio de baixo impacto, de serviços, de institucional e tudo mais. E uma zona mista 1, mais ou menos no paralelismo com o que é o município, em que você pode ter atividades comerciais um pouquinho maiores dentro dela, né? E aí depois no final, lá quando vocês forem olhar, minutos nós vamos enviar, esses mapas estão uma resolução maior, tudo a gente encaminha para vocês o link do mapa em alta resolução também. Falando basicamente que foi priorizado a zona mista 1 nos eixos viários, né? Então no Antônio Carlos Couto de Barros, num pedaço da Mackenzie que é para a APA, porque a Mackenzie acabou contornando um pouquinho, né? E nos acessos viários do Entre Verdes também. Vamos lá. Então basicamente, né, como eu falei, a zona residencial, e aqui vem o coeficiente de aproveitamento mínimo, o máximo e o básico, né? 0,15, 0,65 e 1. E a zona mista 1 da APA, né, que você pode alguns usos residenciais, mistos não residenciais, com um CA mínimo de 0,25, básico de 0,75 e máximo de 1 também. Tá? Com relação aos tamanhos dos lotes, né, como a Letéia falou, a gente quando fez o rearranjo da APA, a gente percebeu que
Era muito melhor tentar priorizar as áreas verdes em blocos únicos que ficassem como áreas públicas e que você fizesse uma conexão ecológica melhor do que deixar como era antigamente na SMA, menor. Então, a gente fazendo simulações, rodando a ocupação que seria possível na legislação atual, a gente conseguiu trabalhar um pouquinho os valores, trazer um novo rearranjo em que você permite uma diminuição do tamanho do lote e com o acréscimo das áreas verdes e áreas públicas você tem uma ocupação da APA numa mesma, mantendo-se a densidade habitacional prevista. E aí o empreendedor pode escolher quais serão os tamanhos de lote dele, desde que ele ocupe o máximo possível da gleba, né? Com isso a gente consegue controlar o adensamento. Então mesmo que sobre, por exemplo, depois que ele destaca as áreas verdes, o viário, o EPC, EPU, que sobe 50%, por exemplo, ele não consegue usar tudo isso. Ele escolhe qual que é a faixa que ele vai querer ocupar da gleba dele e parcela nesses lotes. Podendo, claro, fazer também uma média ponderada dentro disso, se ele quiser fazer um uso de diversas faixas. Com isso aqui a gente segura o adensamento. Tá? Quanto à questão dos equipamentos livres de uso público, né? Então ficou os mínimos de 10% para o sistema de lazer e o mínimo de 25% para áreas verdes também, totalizando os 35%. Quanto às edificações, os parâmetros principais, né? Então a área máxima consiste de 5.000 metros quadrados, 2 pavimentos mantidos para demais tipologias e 3 pavimentos para o ex, então é térreo mais 2, limitado ainda a um gabarito máximo de 10 metros. Está proibido o aproveitamento do subsolo total, só pode se usar com desnível acentuado, mas não enterrado, não fazendo escavações. E, como foi falado pela Letéias, 20% de permeabilidade do lote ficou unificado para todos. Porque a gente sabe que essa permeabilidade de lote dificilmente se mantém ao longo da vida útil da construção. A pessoa vem, aprova com a permeabilidade permitida na lei, assim que ele recebe a BIT sucessão, a pessoa vai e impermeabiliza. Bota um piso, faz uma churrasqueira, não sei o que lá, e aquela infiltração que seria obtida do lote diminui-se muito. Então é muito melhor a gente trazer essa permeabilidade para fora, onde vai ficar, e deixar que o proprietário possa ocupar um pouquinho mais. A gente reforça o volume mínimo de movimentação de terra para o uso do licenciamento ambiental, para a exigência do licenciamento ambiental de 100 metros cúbicos. Nós mantivemos a mesma exigência que já está na lei de licenciamento hoje. A regularização fundiária, né, tem um cumprimento integral das legislações federais, estaduais e municipais e todas aquelas peculiaridades que se permitem quando é uma regularização de interesse social, com a ocupação da APP em determinados casos, que tem aquelas particularidades, né, mas limitou-se às regularizações dos núcleos de interesse social, os núcleos que estão no plano municipal de habitação, então que é o Mocarzel, o Novo Império e o Sorirama. E para os casos de reordênia ou regulação específica, vai ter que ser analisado mesmo caso a caso, porque não tem como a gente chegar numa lei nesse primeiro momento especificar como é que vai ser a regularização, porque existem loteamentos que estão parcialmente aprovados, outros que são totalmente regulares, e cada sua especificidade vai ser vista no momento. Para a zona de interesse social, como a Letéia falou também, não existe mais o conceito de ZEIS no município, então se permite fazer o empreendimento de interesse social com o rito do ex-coab, não é simplesmente o empreendedor fazer por conta, ele tem que passar por todo o rito tradicional, permitindo um aproveitamento de gleba de até 40% com lotes destinados ao interesse social. Isso é para que a gente incentive, porque existe uma demanda na APA por interesse social e para ver se isso ajuda a viabilizar um pouquinho a parte econômica. É bem importante falar, eu esqueci de colocar aqui, mas está na lei, que todos os loteamentos novos a serem executados deveriam destinar 4% da sua área de lote para o interesse social. E a destinação completa. Tem que se fazer, se separar o lote, seja para unifamiliar ou para multifamiliar na mesma proporção, fazer a construção de acordo com o plano da Coab e entregar a casa pronta para a Coab para que ela seja destinada para a faixa mais baixa de renda com direito de superfície. Então todos os empreendedores vão ter que fazer isso. Mas também existe a opção, se quiser viabilizar economicamente, de fazer um loteamento completo de interesse social também. A questão dos loteamentos de acesso controlado, que estão na lei de uso do solo, a gente manteve a mesma linha. Então, 65 são permitidos loteamentos, desde que 65% das áreas de sistema de lazer sejam externas ao fechamento, como é no restante do município hoje. Só que nós trouxemos que 100% das áreas verdes deverão ser externas ao LAC.
Se a gente na APA fala em conectividade de fauna, manter os fluxos hídricos da flora também e tudo mais, não tem por que segregar as áreas verdes e APPs dentro de loteamentos. Um animal que de repente esteja fora e queira usar aquela APP, ele não conseguiria adentrar a um cercamento, a um muro. Então os loteadores que quiserem vão ter que manter tudo para fora das áreas verdes e dos equipamentos públicos comunitários também. Nós vamos enviar, tá, Carlos, essa resolução. Bom, mas ao mesmo tempo a gente também não quis entrar no mérito de particularizar algumas situações. Então, o sistema viário, os EPCs, EPUs, tamanhos de quadra são os mesmos do restante do município, né? Aí os usos permitidos, né, na APA, então além do habitacional nós teremos o comércio varejista de baixo impacto, os serviços de baixo impacto, né, os institucionais de baixo impacto também na ZR, na APA e ZN1APA, e aí dependendo do viário, se são as vias arteriais ou acima, pode também ter o comércio varejista de médio impacto, o atacadista de baixo impacto, o serviço, né, de médio impacto, também institucional de médio impacto também. E aí são as mesmas definições que vêm da lei de uso do solo, com exceção que existe um limite máximo de 5.000 metros quadrados para área construída, que a gente considera o grande porte, que é o que a APA comporta. Por que isso? Como foi falado já das outras vezes, a gente não quer que a APA seja um atrativo para alguns tipos de uso que não são pertinentes à unidade de conservação. Então, pode ter um mercado novo? Pode. Poxa, existe um limite aí de 5.000 metros quadrados, que é mais ou menos o tamanho do pão de açúcar hoje que existe na APA. Não são coisas pequenas. Mas a gente não quer que seja colocado lá, por exemplo, um grande atacadista que vá atrair pessoas da região como um todo. A APA tem que se subexistir. Então a gente colocou-se uma limitação tanto no uso quanto nos portes. Nós proibimos, né, então, com isso, o comércio atacadista de média incomodidade, né, o de alta também e as indústrias. Além de tudo, mesmo que não seja uma atividade puramente sobre que esteja aqui no... Porque assim, vamos voltar aqui. Existem algumas regulamentações que falam de usos que são muito impactantes para o meio ambiente. Existe uma resolução estadual e algumas resoluções federais que trazem serviços de alto risco ambiental. Então o que nós temos? Nós trouxemos isso para a APA também. São 30 atividades, estão na sequência aí, Carlos, se puder passar, em que assim, não importa se seja meio ou fim, se no processo produtivo, no processo econômico da empresa tiver alguma dessas 30 processos, a atividade é proibida. Então, de repente, seja de baixo impacto, vamos dizer assim, que use solvente no seu processo produtivo, a gente não quer correr o risco de que haja um acidente com esse tipo de produto por conta da particularidade ambiental da APA. Então, a atividade em si estará proibida. Isso vai ser, vai estar na lei de uso e vai ser criados regulamentos específicos para se detectar no momento da aprovação. Tá? A questão do EIV vai dispor dos mesmos critérios adotados pelo restante do município também, o regulamento vai ser o mesmo, com a exceção que nós colocamos para a APA, que os condomínios, então, tanto horizontais quanto verticais, passarão por EIV, e o CSEI, né, que é o comercial e o serviço, e o misto também, com área de grande porte acima de 500 metros quadrados, também vai passar por EIV. Com o próprio procedimento que a CEMURB vai determinar para as suas tipologias. E, obviamente, os usos tolerados, então, atividades legalmente instaladas, com suas devidas aprovações, alvarás e licenças ambientais, poderão continuar, desde que não causem impacto ao meio ambiente, óbvio, né? E desde que também não haja ampliação. Isso é geral, é o direito adquirido, então a gente não pode regrar sobre isso. Basicamente, no urbano é isso, tá? Então, esses parâmetros e algumas outras coisas estão no mesmo formato da lei de uso do solo que vai ser enviado para vocês. A gente deixa aberta contribuições, quem puder retornar via Secretaria Executiva para passar para a equipe técnica. A gente está em fase final de aprovação no CONGEAPA ainda, eles pediram mais alguns dias, então as contribuições são bem-vindas sim. A gente só tem que lembrar que tudo isso aqui é só uma materialização do que foi discutido no plano de manejo. Nada aqui está vindo que não passou por todo o processo popular e exaustivo de audiências públicas, oficinas e consultas e alinhamentos e tudo mais. E respondendo também o que foi perguntado, Carlos, essa lei vai passar por audiência pública pela Câmara. Então nós vamos finalizar os conselhos, né? CONGEAPA, CMDU, com as contribuições do CONDEMA também. Vai ser enviado pelo prefeito à Câmara, a Câmara vai abrir as audiências públicas necessárias, porque vai ser uma lei complementar. E também existe ainda o último rito
de ajuste popular. Tá? E rapidinho sobre o rural, a Letéia já falou bastante na apresentação dela, né? Então, o primeiro título, na verdade, da lei tem um pouquinho do rural, são 9 ou 10 artigos, que estão materializando os parâmetros rurais para o uso do solo também. Então, nosso objetivo é uma atividade rural que precise e possa ser analisada pelo município com todos os parâmetros técnicos já colocados no plano de manejo e que o empreendedor possa tirar uma certidão de uso do solo para se abrir a empresa legalmente. E esse rito vai ser descrito numa legislação específica, com todos os fluxos e prazos que o poder público e o interessado tem, para que ele possa ter a resposta do poder público quanto à viabilidade econômica do empreendimento dele. Tá? Então, rapidinho, nessa lei consta o tamanho dos módulos mínimos, das frações mínimas de parcelamento, tá? As questões das edificações, que no rural não vão poder ultrapassar 10 mil metros quadrados, as questões de quantas unidades habitacionais serão possíveis ser colocadas na gleba e estão linkadas exclusivamente ao tamanho da gleba, que elas são a fração mínima de parcelamento da zona que ela está. A impermeabilização da propriedade também, então o quanto dessa propriedade pode ser impermeabilizada tanto pelas edificações habitacionais quanto pelas edificações que serão usadas para exploração econômica, caso seja uma agroindústria, um galpão relacionado à atividade agropecuária, um celeiro, alguma coisa assim. Então a lei traz os valores de mínimos e máximos possíveis. Basicamente é isso mesmo, gente. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente está aberto à discussão. Pode também, já vai me ligar, minuto para vocês, podem enviar oficialmente, nós vamos responder tudo.